Meus amados, eu vou concluir a mensagem de ontem. Ontem, se você perdeu de ontem, entra lá no YouTube, do youtube.com/Agindo Deus. Quem impedirá, lá você tem o início. Eu falei sobre esperança viva. Eu vou dar um prosseguimento aqui nessa palavra. A mensagem de ontem, eu comecei falando sobre a esperança viva, baseado no texto em João, capítulo 5, do 1 ao 18, que fala justamente de um homem que já estava ali, havia o tanque, né, o famoso tanque, né? E ele não conseguia êxito. Ele já estava ali praticamente há 38 anos, né? Um dos homens que ali estava doente, 38 anos enfermo, né? E diz aqui que de tempo em tempo um anjo ali mexia nas águas, e naquele movimento, quem entrasse ali naquele movimento, o tanque de Betesda, né? Era curado, né? Mas ele não conseguia, né? Ele tinha ali uma dificuldade de se locomover. Mas aí chega Jesus. Então, meus amados, quando Jesus chega, a coisa acontece. Quando Jesus chega, a história muda. A história muda. Então eu falei muito sobre isso ontem, né? E dando esse prosseguimento, o que a gente percebe? É muito interessante a gente perceber que Jesus, ele passa ali pelo tanque de Betesda e havia ali uma multidão. Mas o seu olhar é atraído para um indivíduo em particular, ou seja, uma única pessoa. Jesus faz uma pergunta até parece que estranha àquele doente. Você gostaria de ser curado? Ora, por que ele fez essa indagação tão óbvia? Tão óbvia, né? Talvez por haver muita gente ali vivendo o chamado autocomiseração, isto é, que no fundo gosta de sofrer. Tem gente que parece que gosta de sofrer, é chamado de autocomiseração. Ou seja, vive em função da dependência do outro. Tá? Mas há aqueles que buscam a cura, buscam a libertação, buscam a salvação. E a esses, Jesus pergunta: você gostaria de ser curado? É uma pergunta. Jesus sempre fazia perguntas, porque eu creio que ele queria ter certeza. Você tem certeza que você quer isso? Será que esse é o seu caso, meu amado e minha amada ouvinte? Se for, responda e assuma a decisão de mudar sua própria vida, para que possa superar os limites e tomar o rumo em direção a grandes conquistas. Ouça bem, ouça a pergunta de Jesus e encare-a como um desafio que Deus lhe faz. Você está disposto a entregar-se sem medo a Ele? Você está disposto de caminhar com Jesus? Você está disposto de tomar essa decisão? São perguntas que você precisa entender e responder e dizer sim ou não. O quadro desse homem aqui, que a gente está analisando, ele sofria há muito tempo. Há muito tempo. O texto diz que ele jazia enfermo 38 anos. Olha, é tempo, hein? 38 anos. Você tem ideia do que é viver dessa forma por tanto tempo? Talvez você não tenha essa ideia. Talvez eu também não tenha. Ou alguns até têm ideia, não sei. De vez em quando você enfrenta uma crise, uma luta de uma semana, de um mês, alguns meses, às vezes é uma luta até de quase um ano, e já acha que o mundo está desmoronando bem na sua frente. Não é assim que muitos pensam? Um risco enorme que enfrentamos muitas vezes em uma situação, geralmente é assim, quando o sofrimento se prolonga demais, muita gente acaba acostumando com ele, sabia? Quando um problema ele começa a demorar a sair da tua vida, tem gente que acostuma, ele se adapta ao problema, entendeu? Tá bom assim, vamos levando, como é que tá a vida? Fulano, estamos indo para onde? Estamos indo, sei lá para onde, mas estamos indo para algum lugar, né? Quer dizer, a pessoa está até meio já se adaptou ao problema, à situação. Existem muitos e muitos casos, até milhões de casos, se for analisar a nível de planeta Terra, né? Então, o ser humano, nós somos humanos, né? Óbvio, né? Nós aqui, o ser humano tem a capacidade de se acomodar à dor.
É isso mesmo, a dor. Sabia disso? Talvez você já até acostumou com a dor. Você acha que Deus quer isso? Não, Ele não quer não. É você que se acomodou. Você já quase que registrou a dor no cartório, né? Não literalmente, né? Mas é uma maneira de você pensar. Talvez você sofra com uma patologia crônica há tanto tempo que já nem ora mais para Deus livrar desse mal. Aqueles que dizem assim, Deus quer assim, né? E ainda coloca Deus ainda. Deus quer. Será? Será que Deus quer? Não tenho certeza não. De igual modo, há pessoas que se acostumam com sofrimentos da alma, como decepções, fracassos. Então, hoje, Deus está falando para mim e para você que está afim desta mensagem de hoje, a limpar a nossa mente e o nosso coração e dar um basta. Chega! Chega em nome de Jesus. Aleluia. Chega de falar de doença, chega de falar de tristeza, chega de falar de decepções, chega de chororô em nome de Jesus. Entenda uma coisa, não me interprete mal. Você fazer um pedido de oração é uma coisa, fazer pedido de oração não é reclamar. Você está fazendo um pedido de socorro, isso é bíblico. Orar uns pelos outros, peça oração, beleza. O que não pode é a gente se acomodar e achar que é normal e tudo vai ficando normal e a gente vai acumulando fracassos, decepções e mais decepções. Não, em nome de Jesus. Eu vou falar por mim aqui, não sei se você vai falar aí, eu não tenho como saber. Mas chega, basta. Vamos botar um ponto final nisso em nome de Jesus. Comece a escrever uma nova história. Hoje, logo pela manhã, uma das mensagens que eu ministrei no podcast, que são mensagens em áudio, que nós enviamos para as plataformas digitais, uma delas é o Spotify, e para algumas emissoras também, reflexões de 15 minutinhos. Eu estava ouvindo hoje pela manhã, enquanto eu passava o meu café, eu estava ouvindo um ensinamento que Deus me deu e hoje foi para o ar, a partir de hoje cedo. E no nosso canal no YouTube ela está lá. Vale a pena você ir lá depois no youtube.com/agindo Deus quem impedirá. Fala justamente valorizar os pequenos começos. Vamos começar uma nova história. Tire alguma lição de vida, até mesmo dos fracassos, dos problemas. Tire uma lição e comece a escrever novamente. Escrever não quer dizer que é escrever literalmente na tua mente, na tua cabeça. Muda a mentalidade. Mas voltando aqui ao texto, algo chama a atenção da gente naquele homem. É que ele não se acostumou com seu estado de miséria. Mesmo após 38 anos, diz a Bíblia, de alguma forma, ele ainda acreditava que algo novo aconteceria se ele conseguisse entrar nas águas milagrosas. Ele tinha esperança que uma hora ele ia chegar lá. Uma hora ele ia mergulhar naquele tanque e ele seria a pessoa curada. Esse homem aqui, ele ensina uma lição para a gente. Ele ensina uma lição. Por mais que sua dor seja extensa, por mais que seu sofrimento já perdure por muitos anos, alimente a esperança de que o fim virá. Aleluia! E o fim para muitos, ou para quase todos que estão crendo e entendendo esse ensinamento, é hoje. É hoje, irmão. Marca a data, é hoje. De que o fim virá. De que chegará o dia da salvação, da cura, da estabilidade emocional, de resolver essa questão financeira. Temos de viver com essa esperança, viva na alma. Não podemos perder essa esperança. Não sabemos. Não sabemos aqui há quanto tempo aquele homem ia regularmente ao tanque. Mas certamente não era novo ali. Já era conhecido. O irmão lá, aquele irmão lá. Às vezes já tinha até um apelido, talvez. Né? Já que o texto revela que ele havia presenciado vários milagres, né? ocorrerem ali na vida de outras pessoas, esta talvez fosse mais uma dura prova para ele. Né? Além de esperar pela cura que não vinha, ele ainda tinha que lidar com a cura dos outros. Você ouviu aí 2 depoimentos, entre vários que chega, né? Hoje deu certo de colocar em áudio aí. Então você fala, puxa, e eu? Não perca a esperança, não perca a fé.
E cuidado com aqueles que querem consolar. Sabe aquele tipo de gente que não tem solução para dar para você? Ele chega para irmão, vai se contentando, que é assim mesmo, todo mundo sofre. Sabe aqueles consoladores que têm esse discurso? Respeito se você é um deles, Deus te abençoe, mas não sou fã, não sou dessa filosofia não. Entendeu? Ah, é assim mesmo. Aí começa a dar exemplos de outras tragédias da vizinhança, fulano também tinha isso e morreu. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que vão visitar gente doente e começa a falar só de desgraça? Em vez de levar uma palavra de esperança ali, ele começa a dar relatório de outros que até já morreram. Aí quando ele vai embora, o que estava ali, que recebeu a visita, fala, meu Deus do céu. Aí ele se sente carregado, né? Dá vontade até de rir, dá vontade, tem que chorar, né? Mas às vezes até meio engraçado esse negócio. Mas é triste às vezes, né? Então, temos que compreender isso aqui. Talvez fosse mais a dura prova para ele ficar vendo os outros serem curados e ele nada. Sabe quando você diz assim, estou buscando, estou clamando, e quem recebe a bênção é outro. Não é verdade? É difícil, né, pessoal? Mas precisamos aprender que as pessoas podem ser abençoadas antes de nós. Muitos não conseguem lidar com isso e ficam revoltados. E alguns se acham, mas isso é uma injustiça comigo? Tem gente que pensa assim e fala. Pensam que merece a bênção mais que o outro. Afinal, estão orando, estão firmes na fé. Temos que ter cuidado com isso. O hábito da comparação pode deixá-lo amargo, sabia? Eu aprendi isso no ministério, na vida pastoral. E quero abrir um parênteses para consolar você, quem sabe você que me ouve, até um pregador do evangelho, talvez deve ter, certamente alguns ouvintes, deve ser pastores também, acredito eu, né? Eu devo ter ouvintes desse pessoal também, esses irmãos, irmãs da fé. E às vezes você fica comparando, irmão, olha, a pior bobagem de um líder espiritual é que se comparar. Deus deu o ministério para cada um. Não se compare, irmão. Deus me manda falar, não sei se é para um, para dois ou para vários. Quando você está cuidando, Deus te deu um grupo de pessoas, você está ali cuidando. Principalmente um pastor local, por exemplo, né? Tem muitos, sofre muito. Conheço pastores que estão quase depressivos. Por quê? Porque ele olha ali, parece que o povo dele não cresce, não desenvolve. Irmão, não se compare com o outro. Foque naquilo que Deus deu para você. Isso serve para qualquer pessoa, inclusive para você que é um empresário, um empreendedor, um homem de negócio, e de repente o teu concorrente abriu recentemente, está crescendo e você já está há 5 anos naquele mesmo ponto ali, na sua loja, no seu comércio e não está indo. Repagina a sua página, o seu negócio, atualize, veja, não desista. Ou quem sabe você tem que mudar algumas coisas, que Deus te deu uma estratégia, Deus está me inspirando a falar isso para você. Para você que está atento a isso. Então, pare com o hábito de comparar com outro, porque o hábito da comparação pode deixá-lo amargo, triste. Pare com isso em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou falando. Sou humano igual você, então eu busco aplicar esses princípios à minha vida também. Pare, chega, basta. Bota um ponto final nesse chororô em nome de Jesus de Nazaré. Entende? Não, pastor, ninguém me entende. Ó céus, ó vida. Em nome de Jesus, meu amado. Guarde o seu coração dessa tentação de ficar se comparando, sabendo que Deus tem o tempo certo para cada pessoa. Aleluia! Eu sei quem tenho crido. Você não sabe quem você crê em Deus? No Todo-Poderoso? Olha que frase. Senhor, não tenho ninguém. Qual era o motivo pelo qual aquele homem não conseguia cura? Na opinião dele é porque não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim, ele diz aqui no verso 7 do capítulo, nós estamos analisando o capítulo aqui de João, né? Capítulo 5, do 1 ao 18. Verso 7 ele diz, na opinião dele, não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Mesmo assim, ele continuava lá,
na expectativa. Amado e amada ouvinte, vale a pena insistir, vale a pena acreditar, mesmo quando não vemos nossa bênção chegar. Se a espera é longa, temos também a tentação de criar um discurso que nos alivie da responsabilidade. Todos nós somos especialistas em preparar um discurso, né? Para aliviar a nossa responsabilidade. Jesus pergunta ao homem: você gostaria de ser curado? Apesar da obviedade, isso é óbvio, né? Essa pergunta é extremamente importante, amados. Sabe por quê? Porque dá àquele homem o direito de resposta, de elaboração do seu próprio discurso. O problema é que ele respondeu com uma reclamação. Antes de se apressar a inculpá-lo, lembre-se de que ele estava ali há 38 anos sem conseguir o que mais desejava, o que mais sonhava. Então ali havia os cansaços físico, emocional, espiritual, psicológico, eram intensos. Com certeza ali o clima era pesado. Senhor, ele disse, não tenho ninguém, disse ele. Em vez de reconhecer e celebrar a presença divina, a manifestação da glória de Cristo, ele apenas reclama e não responde com objetividade à pergunta de Jesus. Sabe, quando alguém faz uma pergunta para você e você não responde, você fica cheio de... você dá muitas voltas, entendeu? Jesus está diante de nós nesse momento e não percebemos por que estamos com a atenção tomada para os nossos problemas. Jesus está olhando para mim e eu estou focado nos problemas. Jesus está olhando para você e você está olhando para os problemas. E Ele está do teu lado querendo te ajudar. Aquele homem nos ensina que o discurso dos nossos lábios pode ser contaminado por uma espera muito longa. E em vez de nos apossarmos da oportunidade, apenas reclamamos do que não aconteceu, desperdiçando a chance de viver algo que está prestes a acontecer. Estou aqui há tanto tempo e ninguém me pergunta se estou precisando de alguma coisa, nem se seja de uma oração. Você pode reclamar. Às vezes você falou isso, ou pensou isso. Ninguém me pergunta. Às vezes tem gente que fala assim, ninguém me pergunta se eu tenho algum problema em casa. Ninguém. Quantos estão falando isso? E tem gente que está dizendo assim, pastor, essa mensagem é para mim. Que bom, é porque Deus quer te curar, te restaurar. Enquanto isso, Jesus está aqui, Ele está conosco nesta manhã, e Ele me trouxe aqui para dizer isso. O que você quer que eu lhe faça agora? Esqueça, meus amados, esqueça o que ficou para trás. Hoje pela manhã, Deus me deu 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Para que ficar voltando ao passado? Ao baú da infelicidade? Você que de repente, recentemente, pegou um álbum de fotos, quando antigamente era assim, né? E fica aí olhando aquelas fotos do passado, e tá chorando, tá ficando depressivo, de tanto ver foto antiga, irmão. Para um pouco com isso, em nome de Jesus. Se você tá olhando fotos antigas e tá te deixando para baixo, isso não é de Deus, não. Para com isso, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu sei que as lembranças, mas tem que trazer boas lembranças. Entendeu? Você fica com o retrovisor no passado, você não vive o teu presente e não vai chegar num futuro bom. Pensa nisso. Permitido Deus, se Deus permitir, amanhã eu continuo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já abençoou este povo, o Senhor já curou, liberou bênção, e obrigado por esta palavra de fé, que fortalece a nossa fé, e possamos olhar para o Senhor Jesus e caminhar, sabendo que a nossa vitória é certa no Teu nome, Jesus. Deus, eu coloco diante de Ti cada ouvinte, cada pessoa que está nos ouvindo, acompanhando, ou aqueles que enviaram seus pedidos de oração, ou estão com seu caderno, com sua lista, com vários pedidos sobre esta mesa. Libera o Teu favor, a Tua graça, Pai. Perdoa os nossos pecados, renova nossas forças e todos tenham um dia de excelência, de paz, saúde e prosperidade. Abençoa a água que separamos, seja um remédio após a oração, os documentos, chave da casa, chave do carro, chave da empresa, dos negócios, do escritório, que a bênção da abundância e da prosperidade alcance os Seus filhos e filhas, Pai.
Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, os que depositam o seu tijolinho da fé. Libera o teu favor de grande prosperidade, Senhor. Abençoa a nossa nação, o nosso país, nos livra de todo mal. Onde chega esse momento de orações, de intercessão e de ensinamento, chegue a bênção de Cristo, da salvação, da libertação, da cura divina, da restauração familiar e do suprimento financeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.